psicológico aqui. Não precisa no oftalmologista, desculpa. Não precisa, tá ótimo. Tudo bem com vocês? Normalmente quando a gente começa, Raquel, a gente dá uns 5 minutinhos pro pessoal ir conectando, porque normalmente a live é avisada no celular de todo mundo e a gente fica dando um oi, fica conversando um pouquinho, até dar tempo das pessoas entrarem. Quem tá assistindo legal. pelo YouTube depois, pode passar uns 2, 3 minutinhos pra frente, porque essa hora é só o momento que a gente fica dando um oi por aqui. Olha lá, o pessoal Já falando tem que queria que bastante você gente. ganhasse. Obrigada. Essa é uma gente. das coisas que eu mais escuto. A primeira vez que eu saí para uma reunião com a Raquel, nós estávamos numa doceria. E aí, na hora de entregar o carro, lembra, né? Os rapazes falando tudo isso pra ela. Ah, eu queria que você ganhasse. É muito engraçado de ver, quase todo mundo fala isso, né? Eu fico feliz com isso. É uma boa... É um carinho. Sim, é uma boa repercussão do teu trajeto durante o programa que ocorreu. Né, pessoal? Olha lá, pra mim é a campeã. Mas eu ganhei muito, eu sempre falo isso. Eu sempre comento que eu ganhei o maior prêmio de todos, que é a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo. Sim, Então, sim. Com certeza. Isso não tem preço. E acho que essa, com certeza, é a parte mais legal, né? Bom, para quem é novo por aqui, hoje a gente vai ter muita gente que já conhece o projeto do Comida Além do Prato e vamos ter pessoas novas que estão vindo exclusivamente por causa da Raquel, porque já seguem e já gostam bastante do trabalho da Raquel. A ideia do projeto do Comida Além do Prato é uma junção entre eu, Vanessa Tomazini, que sou psicóloga e tenho um projeto chamado Você Tem Fome de Quê?, que trabalha a relação das pessoas com a comida, as suas compulsões, as suas dificuldades com relação aos seus resultados, com relação não só à mudança de hábitos alimentares, mas muitas vezes até relacionada a emagrecimento. E é uma junção entre eu e a Letícia Genesini. Oi, gente, boa noite. Eu sou do São Paulo Saudável. São Paulo Saudável é um site novo, a gente está completando mês que vem 1 ano. E o nosso propósito é ser um guia do que fazer em São Paulo e também criar momentos em São Paulo com esse viés saudável. E quando a gente fala saudável, não é só assim o que o pessoal tá acostumado, que é comer e treinar, mas saudável lato sensu, de sustentabilidade, de ações cooperativas e tornar a cidade um lugar mais para pessoas. E aí, muito legal. E aí, dessa junção do meu trabalho e do trabalho da Letícia, veio o Comida Além do Prato, que é uma possibilidade que a gente tem de repensar a comida além, ali, não só do nosso prato, mas de pensar na comida como a sua origem, o seu contexto e de poder conversar com pessoas que trabalhem com a comida no sentido mais amplo dessa forma. E foi daí que veio a ideia de trazer a Raquel, justamente do quanto que ela tem essa comida com alma, né? O cozinhar com alma, que eu acho que e não só isso, o quanto que o cozinhar foi algo transformador na sua vida. Acho que principalmente por causa disso. Começa contando um pouco do teu percurso pra gente. Tem muita gente que não conhece essa história do início. Antes do programa, né? Antes do programa. Antes então, do vamos programa. lá. Bem, eu vou começar então lá bem atrás, mas eu vou tentar resumir. Na prática, eu sou de Belo Horizonte. Eu fui criada numa casa que tinha a casa dos meus avós e a casa dos meus pais. E os meus pais trabalhavam o dia inteiro. Então, na prática, foi muito minha avó que me criou. Só que é aquele criada com vó mineiro-goiana, que não é criada pão de ló, é na chibata. É um pouquinho diferente. Opa! Um pouquinho. Mas eu fui criada com muito, tô falando, brincando, mas eu fui criada com muito carinho, com muito amor. E uma das maiores referências que eu tinha do relacionamento com a minha avó, principalmente, era dessa relação com a comida. Porque casa de vó tem sempre, independente de qualquer coisa, tem sempre aquela coisa de unir a família inteira. Então a gente tinha uma horta lá na casa, porque é um resquício. Minha avó, ela sempre morou em fazenda. Ela é de Goiás, divisa com Mato Grosso, uma cidadinha que se chama Mineiros. E ela veio para ajudar minha mãe a criar a gente. Então ela sempre nunca deixou essa relação com o cultivar para trás. E ela passou isso muito pra gente, especialmente para mim, que eu era muito ligada a ela. Então, desde essa relação
de pegar e colocar a sementinha ali na terra, pegar e cultivar, ver ela fazendo até mesmo aquelas coisas que a gente só escuta falar, quase que é aquela rotação de cultura e etc. Sabe, isso aí eu já vi de berço. E cultivar aquilo e saber que era depois a comida que eu ia levar até o prato, até a mesa, e que isso ia reunir a família, eu acho que esse é um dos meus principais viés. E depois disso, juntou toda a experiência que eu tive de viagem, de vir para São Paulo, que expõe a gente a muita coisa. São Paulo você tem tudo disponível a qualquer hora, ter morado na Índia, ter viajado. Então isso me deu referências, ampliou o meu horizonte. Eu já tinha o gosto pela coisa. E depois isso foi ampliado. E a decisão de entrar, o que virou tudo isso foi o MasterChef. Mas isso só aconteceu porque isso já estava dentro de mim, sabe? Porque essa referência da comida, da gastronomia, e eu só consegui assumir isso de falar, ok, como que eu vou virar minha vida? Como que eu vou deixar tudo aquilo que eu faço para trás? Sem... como que eu posso dizer? Com segurança, foi quando eu percebi que realmente eu pegava e me expressava através da comida em vários determinados pontos da vida. Quando eu queria mostrar a minha cultura, quando eu queria me mostrar, quando eu queria agradar alguém, quando eu queria criar independência, era através da comida. É uma linguagem para você, né? Como você se comunica com o mundo através linguagem da comida. É a linguagem. É muito legal, porque assim, voltando no que a Vanessa falou, nossa proposta com Comida Além do Prato é que assim, hoje em dia se fala muito, muito, muito de comida, né? Você abre um jornal, tem comida, você abre a revista, tem o que comer, você abre um site... Mas parece que assim, 99% das mensagens está falando só de tipo, como montar seu prato. Sim. E a comida é uma coisa que toca o nosso ser humano em várias esferas, né? Sim. Como sua avó é um agregador, é o centro da família, é um socializador. É o socializador, tem uma característica cultural, intelectual, política. Então, assim, a gente quer realmente mostrar que a comida tem muito mais que isso. E eu acho que hoje... Os chefes que estão ganhando destaque são os chefes que estão vendo a comida como um todo, porque as pessoas estão perdendo interesse na comida que, assim, além de ser só gostosa, que sempre tem que ser, né, é um deleite, mas tem um prazer intelectual, um prazer estético e um prazer de convívio, é tudo junto. Não só isso, eu acho que também é afetivo, porque a comida... Ela está muito ligada à experiência, a memórias. Sim. Então, sempre que você pega... Por exemplo, eu que sou cozinheira, é exatamente isso que você falou, Letícia, uma linguagem. É a forma como eu coloco ali as minhas referências, a minha vida. Minha comida sou eu, é meu retrato. E assim como para quem eu estou cozinhando... se você buscar entender um pouco das referências dessa pessoa e tentar tocar aquilo, é onde você pega e chega naquele desenho, num dos filmes de gastronomia que eu mais amo, que é o Ratatouille dos ratinhos. Porque eu realmente acho que aquilo é muito sério. Assim, na hora que você pega e você é levado não só lá na infância, mas num cheiro, numa experiência boa, de qualquer forma, em qualquer ponto da sua vida, aquilo sim para você ser uma comida boa. As experiências permeiam muito o nosso gosto. Sim. Algumas pessoas estão perguntando se ela vai responder perguntas. Vai sim, no final ela vai responder. Algumas eu tô até aqui anotando. Então, se vocês quiserem ir mandando, vocês vão ver que eu me aproximo um pouquinho, que é para ler melhor. Mas eu tô anotando algumas, tá? A única coisa é que a gente vai evitar durante parar, só pra gente não perder muito a linha de raciocínio. Mas podem mandar e eu já vou anotando no finalzinho, tá? Podem ficar tranquilos com relação a isso. E vocês estavam falando de memórias. Comida tem uma característica que é interessantíssima para um cozinheiro. Cada cozinheiro tem a sua assinatura, né? Então, assim, da forma, do tipo de tempero que usa. E isso é muito legal quando você começa a entender que, assim, não é só a junção
dos elementos ou dos alimentos, mas é a alquimia que vem dessa assinatura, que ela é muito pessoal. E isso é interessantíssimo. Tem uma interpretação dos ingredientes, sim, né? Sim. Você pegar e transformar aquilo num discurso. Que é a mesma coisa de você pegar uma receita. Nós três podemos fazer a mesma receita, mas elas vão ter tons totalmente diferentes que tem a ver, inclusive, alma de nós, né? Se é um paladar mais adocicado, mais cítrico, mais amargo, mais apimentado, vai puxar para um lado, e isso é muito legal, isso é muito interessante, né? De você ver que você consegue, como cozinheira, ter essa assinatura, e até mesmo para uma pessoa que não, falo até por mim, né? Que não sou do meio, de também começar a perceber a minha própria assinatura, e que tem muito a ver com essa experiência anterior também, claro, com as novas, mas também tem a ver com essa experiência que vem de família, que vem de como esse alimento ele foi introduzido na sua vida. Acho que isso é uma das coisas mais legais. E quando a gente percebe o quanto um cozinheiro ele tem um papel de responsabilidade social importantíssimo, importantíssimo, que eu não me recordo de, sei lá, 10 anos atrás isso estar tão em evidência quanto hoje em dia. Eu vejo hoje que o cozinheiro é realmente um grande formador de opinião. Sim. Não só, e por isso que essa responsabilidade, eu sempre falo muito disso, Vanessa. Por isso que eu tento olhar sempre para trás para ir para frente, que eu acho que essa, para mim, uma das maiores tendências na cozinha. Sim. Porque você buscar ingredientes e formas que já foram feitas para você resgatar e repaginar isso de uma forma. Então isso a gente está falando até mesmo de receitas, de experiências e ingredientes, mas também da responsabilidade que a gente tem de apresentar isso, porque a gente acaba formando, ok, então agora é tendência usar cumaru. E aí? Qual que é o impacto disso? Sim. Sabe? As pessoas... Porque a gente tem um impacto disso na cadeia produtiva muito grande. Mas eu vou pegar, então, o cumaru de uma pessoa que pega, que desmata e etc. Ou vou pegar isso de uma pessoa que é responsável para preservar. Igual, por exemplo, eu tive em Manaus há 2 semanas atrás. E, inclusive, hoje é aniversário de Manaus, 347 anos. Parabéns! E estava conversando com o Felipe lá do Banzeiro, e ele estava me mostrando um cogumelo da tribo Yanomami, e ele me falando da importância daquilo. Por que era importante? Porque era e ele pegou e ressaltou realmente que era um cogumelo que não tinha muito sabor. Ele falou que a importância daquilo era ressaltar, de você pegar e realmente tirar o desafio de tirar um bom sabor daquilo. E 2, que a tribo Yanomami é uma das principais mantedoras da floresta amazônica, de determinados locais. Não é o governo, são as tribos, são os índios. Então, incentivar a produção daquilo pela tribo, você acaba indiretamente também ajudando na preservação da floresta. Sim. Então, ter essa consciência e a gente levar isso para as pessoas e informar isso, eu acho que é fundamental. E é um papel que eu me coloco muito. Eu sou, sim, uma cozinheira amadora, não sou chefe. Eu não tenho uma formação profissional, eu não tenho curso, mas eu acho que é um papel de cada um de nós ser consciente. Sim. E essa informação está ali para todo mundo que quiser buscar. Sim. Basta querer, né? Inclusive, aproveitando o gancho, agora a gente está numa época mais que propícia, isso sempre é uma época propícia para falar isso, mas agora mais ainda porque a gente está no meio do festival Arca do Gosto, do Slow Food, que o Arca do Gosto propõe exatamente isso, que os chefes parceiros introduzam no cardápio deles ingredientes que estão em risco de extinção, ingredientes autóctones próprios aqui do Sudeste brasileiro, pra pôr isso na mesa dos brasileiros, porque assim, também no momento que você tá no restaurante, você tem a responsabilidade de montar um cardápio, você tá criando uma pré-seleção do que as pessoas vão consumir. Sim. Se você coloca esses ingredientes, você já tá estimulando o consumo deles, você também vai estimular a pessoa a chegar em casa e falar, por que eu não posso comprar isso pra cozinhar em casa? Por que tá faltando? Essas questões começam automaticamente a aparecer.
Sim. Até a questão da sazonalidade dos ingredientes também, né? Sim. Quando o próprio chefe, né, responsável por um restaurante, também se preocupa com isso, ele também está ajudando em toda essa cadeia, né? Então, às vezes eu acho que algumas pessoas têm uma ideia muito focada de que assim, um chefe ele cria só um cardápio. Não. A responsabilidade dele ali vai muito além, inclusive de mexer com o paladar de cada uma das pessoas que experimentam um prato. Sim. Isso é interessante. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que está aqui com a gente hoje. Oi, Fanny, tudo bem? Eu encontrei a Fanny, uma pessoa, uma fã que eu conheci ela num dos eventos. Que o primeiro evento que ela foi um bem pequenininho, que foi praticamente o primeiro evento que a gente fez. E ela não comia determinadas coisas, não comia... a gente fez um escondidinho de escarola com rabada. Ela não comia escarola nem rabada. E acabou que experimentou. Olá, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Deixa eu virar a câmera. Aí. Agora é melhor. Oi, Andréia. Deixa eu só acertar aqui, daqui a pouco eu vou sentar. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Oi, Marise. Oi, Ayla. E ela, Fanny? Fanny. Já vi vocês aí. Já tá encontrando todo mundo aqui. Eu não tô conseguindo, eu só vejo pelos ícones, pela fotinha, assim. Algumas pessoas a gente consegue, até eu e a Letícia aqui, a gente consegue reconhecer rápido, porque sempre estão com a gente aqui, e aí fica mais fácil. Eu agora tô mais distante. A Letícia já não lê normalmente, quem dirá hoje com essa distância toda que ela tá. Sem a mínima possibilidade. Que lindo você. Então você enxerga bem, que maravilha, hein? Alguém enxerga. É porque eu consigo ver, eu juro que eu consigo ler daqui. Jura? Que maravilha. Então tá ótima de vista, viu? Tá bom. Teste oftalmológico aqui. Não precisa no oftalmologista, desculpa. Não precisa, tá ótimo. Tudo bem com vocês? Normalmente quando a gente começa, Raquel, a gente dá uns 5 minutinhos pro pessoal ir conectando, porque normalmente a live é avisada no celular de todo mundo e a gente fica dando um oi, fica conversando um pouquinho, até dar tempo das pessoas entrarem. Quem tá assistindo legal. pelo YouTube depois, pode passar uns 2, 3 minutinhos pra frente, porque essa hora é só o momento que a gente fica dando um oi por aqui. Olha lá, o pessoal Já falando tem que queria que bastante você gente. ganhasse. Obrigada. Essa é uma gente. das coisas que eu mais escuto. A primeira vez que eu saí para uma reunião com a Raquel, nós estávamos numa doceria. E aí, na hora de entregar o carro, lembra, né? Os rapazes falando tudo isso pra ela. Queria que você ganhasse. É muito engraçado de ver, quase todo mundo fala isso, né? Eu fico feliz com isso. É uma boa... É um carinho. Sim, é uma boa repercussão do teu trajeto durante o programa que ocorreu. Né, pessoal? Olha lá, pra mim é a campeã. Mas eu ganhei muito, eu sempre falo isso. Eu sempre comento que eu ganhei o maior prêmio de todos, que é a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo. Sim, então, sim. Com certeza. Isso não tem preço. E acho que essa, com certeza, é a parte mais legal, né? Bom, para quem é novo por aqui, hoje a gente vai ter muita gente que já conhece o projeto do Comida Além do Prato e vamos ter pessoas novas que estão vindo exclusivamente por causa da Raquel, porque já seguem e já gostam bastante do trabalho da Raquel. A ideia do projeto do Comida Além do Prato é uma junção entre eu, Vanessa Tomazini, que sou psicóloga e tenho um projeto chamado Você Tem Fome de Quê?, que trabalha a relação das pessoas com a comida, as suas compulsões, as suas dificuldades com relação aos seus resultados, com relação não só à mudança de hábitos alimentares, mas muitas vezes até relacionada a emagrecimento. E é uma junção entre eu e a Letícia Genesini. Oi, gente, boa noite. Eu sou do São Paulo Saudável. São Paulo Saudável é um site novo, a gente está completando mês que vem 1 ano. E o nosso propósito é ser um guia do que fazer em São Paulo e também criar momentos em São Paulo
com esse viés saudável. E quando a gente fala saudável, não é só assim o que o pessoal tá acostumado, que é comer e treinar, mas saudável lato sensu, de sustentabilidade, de ações cooperativas e tornar a cidade um lugar mais para pessoas. E aí, muito legal. E aí, dessa junção do meu trabalho e do trabalho da Letícia, veio Comida Além do Prato, que é uma possibilidade que a gente tem de repensar a comida além, ali não só do nosso prato, mas de pensar na comida como a sua origem, o seu contexto e de poder conversar com pessoas que trabalhem com a comida no sentido mais amplo dessa forma. E foi daí que veio a ideia de trazer a Raquel, justamente do quanto que ela tem essa comida com alma, né? O cozinhar com alma, que eu acho que e não só isso, o quanto que o cozinhar foi algo transformador na sua vida. Acho que principalmente por causa disso. Começa contando um pouco do teu percurso pra gente. Tem muita gente que não conhece essa história do início. Antes do programa, né? Antes do programa. Então vamos lá. Bem, eu vou começar então lá bem atrás, mas eu vou tentar resumir. Na prática, eu sou de Belo Horizonte. Eu fui criada numa casa que tinha a casa dos meus avós e a casa dos meus pais. E os meus pais trabalhavam o dia inteiro. Então, na prática, foi muito minha avó que me criou. Só que é aquele criada com vó mineiro-goiana, que não é criada pão de ló, é na chibata. É um pouquinho diferente. Opa! Um pouquinho. Mas eu fui criada com muito, tô falando brincando, mas eu fui criada com muito carinho, com muito amor. E uma das maiores referências que eu tinha do relacionamento com a minha avó, principalmente, era dessa relação com a comida. Porque casa de vó tem sempre, independente de qualquer coisa, tem sempre aquela coisa de unir a família inteira. Então a gente tinha uma horta lá na casa, porque é um resquício. Minha avó, ela sempre morou em fazenda. Ela é de Goiás, divisa com Mato Grosso, uma cidadinha que se chama Mineiros. E ela veio para ajudar minha mãe a criar a gente. Então ela nunca deixou essa relação com o cultivar para trás. E ela passou isso muito pra gente, especialmente para mim, que eu era muito ligada a ela. Então, desde essa relação de pegar e colocar a sementinha ali na terra, pegar e cultivar, ver ela fazendo até mesmo aquelas coisas que a gente só escuta falar, quase que é aquela rotação de cultura e etc. Sabe, isso aí eu já vi de berço. E cultivar aquilo e saber que era depois a comida que eu ia levar até o prato, até a mesa, e que isso ia reunir a família. Eu acho que esse é um dos meus principais viés. E depois disso, juntou toda a experiência que eu tive de viagem, de vir para São Paulo, que expõe a gente a muita coisa. São Paulo você tem tudo disponível a qualquer hora. Ter morado na Índia, ter viajado. Então isso me deu referências, ampliou o meu horizonte. Eu já tinha o gosto pela coisa. E depois isso foi ampliado. E a decisão de entrar, o que virou tudo isso foi o MasterChef. Mas isso só aconteceu porque isso já estava dentro de mim, sabe? Porque essa referência da comida, da gastronomia, e eu só consegui assumir isso de falar, ok, como que eu vou virar minha vida? Como que eu vou deixar tudo aquilo que eu faço para trás? Sem, como que eu posso dizer, com segurança, foi quando eu percebi que realmente eu pegava e me expressava através da comida em vários determinados pontos da vida. Quando eu queria mostrar a minha cultura, quando eu queria me mostrar, quando eu queria agradar alguém, quando eu queria criar independência, era através da comida. É uma linguagem para você, né? Como você se comunica com o mundo através da comida. É a linguagem. É muito legal, porque assim, voltando no que a Vanessa falou, nossa proposta com Comida Além do Prato é que assim, hoje em dia se fala muito, muito, muito de comida, né? Você abre um jornal, tem comida, você abre a revista, tem o que comer, você abre um site, mas parece que assim, 99% das mensagens está falando só de tipo, como montar seu prato. Sim.
E a comida é uma coisa que toca o nosso ser humano em várias esferas, né? Sim. Como sua avó é um agregador, é o centro da família, é um socializador. É o socializador, tem uma característica cultural, intelectual, política. Então, assim, a gente quer realmente mostrar que a comida tem muito mais que isso. E eu acho que hoje os chefes que estão ganhando destaque são os chefes que estão vendo a comida como um todo, porque as pessoas estão perdendo interesse na comida que, assim, além de ser só gostosa, que sempre tem que ser, né, é um deleite, mas tem um prazer intelectual, um prazer estético e um prazer de convívio, é tudo junto. Não só isso, eu acho que também é afetivo, porque a comida, ela tá muito ligada à experiência, a memórias. Sim. Então, sempre que você pega, por exemplo, eu que sou cozinheira, é exatamente isso que você falou, Letícia, uma linguagem. É a forma como eu coloco ali as minhas referências, a minha vida. Minha comida sou eu, é meu retrato. E assim como para quem eu tô cozinhando, se você buscar entender um pouco das referências dessa pessoa e tentar tocar aquilo, é onde você pega e chega naquele desenho, num dos filmes de gastronomia que eu mais amo, que é o Ratatouille dos ratinhos. Porque eu realmente acho que aquilo é muito sério. Assim, na hora que você pega e você é levado não só lá na infância, mas num cheiro, numa experiência boa, de qualquer forma, em qualquer ponto da sua vida, aquilo sim para você ser uma comida boa. As experiências permeiam muito o nosso gosto. Sim. Algumas pessoas estão perguntando se ela vai responder perguntas. Vai sim, no final ela vai responder. Algumas eu tô até aqui anotando, então se vocês quiserem ir mandando, vocês vão ver que eu me aproximo um pouquinho, que é para ler melhor. Mas eu tô anotando algumas, tá? A única coisa é que a gente vai evitar durante parar, só pra gente não perder muito a linha de raciocínio, mas podem mandar e eu já vou anotando no finalzinho, tá? Podem ficar tranquilos com relação a isso. E vocês estavam falando de memórias. Comida tem uma característica que é interessantíssima para um cozinheiro. Cada cozinheiro tem a sua assinatura, né? Então, assim, da forma, do tipo de tempero que usa. E isso é muito legal quando você começa a entender que, assim, não é só a junção dos elementos ou dos alimentos, mas é a alquimia que vem dessa assinatura, que ela é muito pessoal. E isso é interessantíssimo. Tem uma interpretação dos ingredientes, sim, né? Sim. Você pegar e transformar aquilo num discurso. Que é a mesma coisa de você pegar uma receita. Nós três podemos fazer a mesma receita, mas elas vão ter tons totalmente diferentes que tem a ver, inclusive, alma de nós, né? Se é um paladar mais adocicado, mais cítrico, mais amargo, mais apimentado, vai puxar para um lado, e isso é muito legal, isso é muito interessante, né? De você ver que você consegue, como cozinheira, ter essa assinatura, e até mesmo para uma pessoa que não, falo até por mim, né? Que não sou do meio, de também começar a perceber a minha própria assinatura, e que tem muito a ver com essa experiência anterior também, claro, com as novas, mas também tem a ver com essa experiência que vem de família, que vem de como esse alimento ele foi introduzido na sua vida. Acho que isso é uma das coisas mais legais. E quando a gente percebe o quanto um cozinheiro ele tem um papel de responsabilidade social importantíssimo. Importantíssimo, que eu não me recordo de, sei lá, 10 anos atrás isso estar tão em evidência quanto hoje em dia. Eu vejo hoje que o cozinheiro é realmente um grande formador de opinião. Não só, e por isso que essa responsabilidade, eu sempre falo muito disso, Vanessa. Por isso que eu tento olhar sempre para trás para ir para frente, que eu acho que essa, para mim, uma das maiores tendências na cozinha. Sim. Porque você buscar ingredientes e formas que já foram feitas para você resgatar e repaginar isso de uma forma. Então isso a gente está falando até mesmo de receitas, de experiências e ingredientes, mas também da responsabilidade que a gente tem de apresentar isso, porque a gente acaba formando, ok, então agora é tendência usar cumaru. E aí?
Qual que é o impacto disso? Sim. Sabe? As pessoas... Porque a gente tem um impacto disso na cadeia produtiva Claro. muito grande. Mas eu vou pegar, então, o Kumaru de uma pessoa que pega, que desmata e etc. Ou vou pegar isso de uma pessoa que é responsável para preservar. Igual, por exemplo, eu tive em Manaus há 2 semanas atrás. E, inclusive, hoje é aniversário de Manaus, 347 anos. Parabéns. E estava conversando com o Felipe, lá do Banzeiro. E ele estava me mostrando um cogumelo da tribo Yanomami. E ele me falando da importância daquilo. Por que era importante? Porque era um cogumelo... E ele pegou e ressaltou realmente que era um cogumelo que não tinha muito sabor. Ele falou que a importância daquilo era ressaltar de você pegar e realmente tirar o desafio de tirar um bom sabor daquilo. E 2, que a tribo Yanomami é uma das principais mantedoras da floresta amazônica, de determinados locais. Não é o governo, são as tribos, são os índios. Então, incentivar a produção daquilo pela tribo, você acaba indiretamente também ajudando na preservação da floresta. Sim. Então, ter essa consciência e a gente levar isso para as pessoas e informar isso, eu acho que é fundamental. E é um papel que eu me coloco muito. Eu sou, sim, uma cozinheira amadora, não sou chefe. Eu não tenho uma formação profissional, eu não tenho curso, mas eu acho que é um papel de cada um de nós ser consciente. Sim. E essa informação está ali para todo mundo que quiser buscar. Sim. Basta querer, né? Inclusive, aproveitando o gancho, agora a gente está numa época mais que propícia, isso sempre é uma época propícia para falar isso, mas agora mais ainda porque a gente está no meio do festival Arca do Gosto, do Slow Food, que o Arca do Gosto propõe exatamente isso, que os chefes parceiros introduzam no cardápio deles ingredientes que estão em risco de extinção, ingredientes autóctones próprios aqui do Sudeste brasileiro, pra pôr isso na mesa dos brasileiros, porque assim, também no momento que você tá no restaurante, você tem a responsabilidade de montar um cardápio, você tá criando uma pré-seleção do que as pessoas vão consumir. Sim. Se você coloca esses ingredientes, você já tá estimulando o consumo deles, você também vai estimular a pessoa a chegar em casa e falar, por que eu não posso comprar isso pra cozinhar em casa? Por que tá faltando? Essas questões começam automaticamente a aparecer. Sim. Até a questão da sazonalidade dos ingredientes também, né? Quando o próprio chefe, né, responsável por um restaurante também se preocupa com isso, ele também está ajudando em toda essa cadeia, né? Então, às vezes eu acho que algumas pessoas têm uma ideia muito focada de que assim, um chefe ele cria só um cardápio. Não. A responsabilidade dele ali vai muito além, inclusive de mexer com o paladar de cada uma das pessoas que experimentam um prato. Sim. Isso é interessante. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que está aqui com a gente hoje. Oi, Fani, tudo bem? Eu encontrei a Fani, uma pessoa, uma fã que eu conheci ela num dos eventos. Que o primeiro evento que ela foi um bem pequenininho, que foi praticamente o primeiro evento que a gente fez. E ela não comia determinadas coisas, não comia... a gente fez um escondidinho de escarola com rabada. Ela não comia escarola nem rabada. E acabou que experimentou e gostou. Verdade ou mentira? Chata pra comer isso aí. Tá vendo? Depois eu denuncio você pra sua mãe, você não sabe. Ao vivo ainda, né? Denuncia ao vivo. Opa! Então. Mas tem o gosto também é uma coisa muito subjetiva, né? Obviamente cada um tem uma escala de paladar que aprecia mais, mas eu acho muito engraçado assim. Eu, por exemplo, nunca fui ligada pra bebida. Eu gosto de comer, pra mim bebida é água, assim, sempre foi isso na minha vida. Até que eu comecei a ler sobre como os fermentados são feitos e daí vinhos naturais. De repente eu achei o que apreciar no vinho, porque eu bebi o vinho e falava assim, gente, tem vinho bom, vinho ruim, mas eu não tenho esse amor que as pessoas têm. Quando eu comecei a estudar sobre fermentação, eu comecei a ver o vinho como um
fermentado. E assim, dar corpo a essa questão da fermentação. Então foi um prazer intelectual que daí, por conhecer isso, eu abri uma paleta de gostos que provavelmente eu fiquei mais aberta a novos sabores. Então, eu acho muito, assim, quanto mais a pessoa se interessa por comida, mais provável é que ela aceite novos sabores, não por acaso, mas porque ela vai ter a curiosidade de provar aquilo que ela não gosta e aumentar isso. E eu acho que automaticamente o trabalho de quem cozinha está muito também ligado com isso, porque a chance que você tem de expandir o paladar de todo mundo que está ali saboreando a tua comida, né? Sim. Por exemplo, hoje em dia, qual é o tipo de alimentação que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta na cozinha? Eu gosto de... na verdade, quando eu entrei no MasterChef... Conta como é que você entrou no O MasterChef. que você fazia antes? Vamos lá. Então, eu morei na Índia há 3 anos e voltei para o Brasil há 7 anos atrás. E nisso, quando eu voltei, eu abri comecei pequenininha, trazendo lenço, pashmina na mala, sim. Dá um desconto. Me julguem. Ok, que é Quem receita nunca? Isso, né? Mas depois eu peguei e abri a empresa formalmente e comecei a fazer feira e etc. Comecei a empresa pequenininha, com R$1.000, assim. Tá. E a empresa foi crescendo. E hoje a gente faz até desenvolvimento para algumas marcas. Eu nunca foquei para vender varejo, mas hoje em dia a gente tem. Pode fazer um merchanzinho? Pode, deve. Por favor. Zohar Acessórios, www.zoharacessorios.com.br com Z. Pra quem não conhece, aproveita, passa lá pra conhecer. E daí eu tava na empresa, só que de alguma forma eu tinha ainda um sentimento de falta, sabe? E fui procurando, cutucando, fui vendo onde era, até que eu percebi que talvez estivesse ligado ao meu trabalho. E comecei a mandar currículo, comecei a procurar isso. Até que eu fiz uma entrevista mas eu sempre trabalhei em área relacionada, por exemplo, a cosméticos, a moda e etc. Até que eu fiz uma entrevista relacionada à gastronomia, que era para ser gerente da marca de uma rede de pizzarias aqui em São Paulo. E nisso foi quando virou a chavinha eu preciso colocar a gastronomia na minha vida. Por que para mim vale mais a pena ir para essa área do que às vezes ir para uma área que pode crescer ou até mesmo ser mais rentável? Porque é isso que me move, essa é a minha paixão. E nisso eu peguei e falei, aí gerou uma inquietação. Eu fui até o final da seleção e a justificativa que eles colocaram, Raquel, a gente escolheu entre outra pessoa e não você, porque você não tem experiência em gastronomia. Daí... né? Então, não, mas eu acho que a gente sempre talvez tenha tem sido que a melhor aproveitar. coisa que tenha acontecido. Exatamente. Com certeza. Agora você Foi ganhou o melhor a pé na experiência. bunda que eu joguei na minha vida. Foi o mais educativo e instrutivo da vida. Exato. Aí eu peguei e comecei a correr atrás. Fiz uma aula experimental em uma faculdade para ver se era isso. Conversei com todos os professores lá nesse dia. E vi que não era possível fazer a faculdade, porque não seria possível conciliar a minha empresa com a faculdade, com o estágio, com os custos que isso acarretaria. Então, fiquei super chateada e tentei pensar em algumas coisas. E literalmente um belo sábado, eu acordei, vou fazer a inscrição no MasterChef. Literalmente, sabe aquela inspiração de Deus mesmo? Pois foi assim que eu fiz. Nesse dia eu peguei e já fiz a inscrição, respondi as perguntas. Mas só que você tem que mandar um vídeo também. Eu esperei minha irmã vir para São Paulo, porque eu moro sozinha, eu não queria fazer uma selfie. Então, estamos cozinhando aqui. E no final das contas, eu esperei minha irmã vir em janeiro. Essa decisão eu fiz em novembro. Ela veio só em janeiro. Gravei o vídeo, no dia seguinte eu editei, mandei para a Band. 2 dias depois eles já me ligaram: Raquel, vem cá fazer um teste VT. Nossa.
Qual é a sua formação, falando isso? Eu sou formada em comunicação, em publicidade. Ou seja, a tua edição deve ter sido boa também. Não, piloto de CorelDRAW, assim, bem meia boca. Foi o Windows Movie Maker. Tá, bem simples. Bem caseiro, gravado Até com eu, celular. que sou psicóloga, consigo mexer nesse. Gravado com o celular, ou seja, para quem já abriram as inscrições do próximo Masterchef do ano que vem, para quem quer fazer inscrição, não se prive porque você não tem uma produtora, você não precisa gastar 20 mil reais fazer um vídeo. Pode ser com o celular que dá certo também. Muita gente fez assim. Ou seja, quem gosta, ó lá, é a chance aí. Quem quer dar um jeito. Quem quer dar um... com certeza. A gente dá um jeito, vai, faça o melhor que você pode. A gente não pode tudo, mas faça o melhor que você pode. Uma curiosidade, quanto tempo demorou a gravação do programa? A gente gravou de fevereiro até final de maio. E depois o resultado foi aberto ao vivo. Tá. Mas a gravação até mesmo da final foi final de maio. Foi em final de maio. Salvo engano, dia 23 de maio. Tá. Não lembro a data ainda especificamente, entendi. E qual foi a mudança que você teve na sua vida, mas principalmente na sua forma de cozinhar, do Masterchef pra frente? Eu me validei como uma cozinheira. Porque antes eu dava um pouco o talento, sabe? É meio um oba-oba. Ok, cozinho bem, os amigos falam que gostam, ok. Mas eu acho que hoje eu me permito arriscar mais. Eu me permito falar, poxa, quer saber de uma coisa? Ok, eu tenho um valor, eu tenho alguma expertise, eu tenho alguma coisa para contribuir, sabe? Então eu coloco isso como uma base para poder evoluir e experimentar mais, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque quando você experimenta mais, você também tem a oportunidade de evoluir mais. Sim. Então eu comecei a estudar, comecei a realmente falar, ok, eu posso cozinhar profissionalmente. Então essa foi... O Masterchef serviu para mim, principalmente para me dar a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo e para me validar. Para me aceitar mesmo, como eu sou com os meus talentos, com os meus dons. Isso é muito legal, porque hoje a gente tá, que é a profissão de chefe de cozinha. Pra arrumar alguma coisa e derrubava a transmissão. Hoje não fui eu, vocês viram que eu tava com a mão aqui, eu nem cheguei perto dessa vez. Oi, de volta, todo mundo! Oi! Às vezes o próprio programa do Periscope dá uma travada e aí acontece dessas, mas já estamos de volta. Você estava contando do teu intercâmbio para os Estados Unidos, que daí no final tinha uma viagem. Aí no final tinha uma viagem e eu não tinha como bancar aquilo. E para bancar, eu fiz uma rifa de jantara brasileira. Olha. Então eu fui passando em todos os rotaries perto, nas cidades vizinhas, vendendo uma rifa por $10. Era careira, viu? Só se valorizava, né? 15 anos atrás. Exatamente 15 anos atrás. Então $10 e eu vendi 100 rifas para conseguir bancar a viagem. Que legal. E aí, então, esse e outros detalhes. A trufa lá quando na infância, o jantar brasileira, o pegar e sempre me representar, me expressar através da cozinha, foi uma das coisas que me fez perceber, ok, é pra cozinha que você tem que ir. Não é à toa que eu falei em um dos episódios, sim, a cozinha é a assinatura que eu quero deixar no mundo. Que legal. Para quem está entrando agora, eu estou anotando aqui as perguntas de vocês e aí no final a Raquel vai responder, tá? Pode deixar que já tem um papel aqui com várias, tá? Como é que surgiu essa ideia da cozinha com alma? Né? De usar esse, que hoje é um nome que você usa para designar o teu trabalho, né? A tua forma. Sim. Conta um pouco, porque é claro que ao ouvir a frase cozinha com alma, a gente já imagina o que seja, mas conta o que é pra você, o que isso significa. Vanessa, eu tenho um pouco, assim, eu acredito muito em inspirações que não tem muita explicação. Cozinha com alma vem de eu procurar uma relação, uma expressão que às vezes me definisse.
E a cozinha com alma me define, sabe? Me define enquanto como é a minha cozinha, é a minha assinatura. Porque não é uma cozinha formal, é uma cozinha mais instintiva, é uma cozinha de você pegar a alma, eu acho que tá ligada à ancestralidade também, e etc, tá ligada a essa coisa visceral. Por isso que pra mim a cozinha com alma me define. Entendi. Que lindo, não, fiquei apaixonada. Eu vou trazer algumas perguntas que as pessoas já fizeram, enquanto isso a gente vai continuando o nosso bate-papo, assim não fica tão pro final as perguntas. Dizendo que é quase um sobrenome seu. Praticamente. Raquel Cozinha com Alma. Né? Novaes Cozinha com Alma. Não, vou ter que ensinar em qualquer lugar. Não é só uma hashtag, né? Não é só uma hashtag. Algumas pessoas perguntaram se você tinha uma formação profissional. Não, eu não tenho formação. Sim, tenho formação profissional enquanto publicitária. Sim, dentro da cozinha. Mas dentro da cozinha não. Curso livre, o único curso livre eu fiz com a vovó Zica de trufas quando eu tinha 14 anos. Até porque, me corrija se eu estiver errada, se você tivesse um curso profissional, você não poderia ter participado do MasterChef, né? Não do Amadores. Não do Amadores. Do porque Amadores... até então só tinham Amadores, né? Agora que surgiu um novo. Exato. Do Amadores você não pode, e até mesmo de cursos livres você tem uma determinada carga horária, e até mesmo você não pode trabalhar diretamente com cozinha. Então são algumas regras que o programa tem. Entendi. Perguntaram como é que você está lidando com os novos projetos que estão aparecendo após o programa. Olha, eu tenho tentado filtrar muitos projetos que têm a ver com aquilo que eu acredito. Então, envolvendo com projetos ligados à sustentabilidade, a orgânicos, à brasilidade. Gente, vocês estão ouvindo um barulho? Essa respiração forte é um golden de quantos quilos? Tem uns quase 50 quilos. Ele tá lá no meu Tem um Instagram. cachorro aí, todo mundo pergunta. Gente, entra no Instagram da Raquel que tem uma foto dessa maravilha. Tá no Stories. Tá bom, eu vou fazer isso pra vocês verem, porque vale a pena, gente. Então, a coisa mais linda do mundo. É só essa maravilha aqui, ó. Sim, estou traindo Boris. É quase um pônei de tão grande que ele é, gente. É quase um pônei. Então, vocês percebem que, assim, essa respiração não é à toa. A gente vai precisar dar uma licencinha pra Letícia passar pra conseguir levar ele um pouquinho pro lado. Senão vocês não vão escutar a gente falando. Vocês vão escutar só a respiração. Olha, não pode levar ele, não. A gente já Daqui a pouco a gente aperta. Eu sento na outra ponta, não tem problema. Assim, a Letícia já volta. Oi, gente, voltei. Desculpem. Um pouco babado, vocês não imaginam. Só um pouco. Tava dando pra escutar a respiração dele daí, não tava, gente? Porque é muito alta a respiração dele. Não vai pegar o Boris, não. O Boris é meu. Olha, eu acho que o Boris serviria de petisco pro tamanho dele, não serviria? Bom, você estava falando dos seus novos projetos, então, que você estava selecionando. Selecionando, então, projetos que têm a ver com aquilo que eu acredito e onde eu quero chegar. Ligado, então, à brasilidade, sustentabilidade, responsabilidade. E buscando também projetos que eu acho que desmistifiquem um pouco a comida, um pouco a nossa relação com o alimento. E não só a relação com o alimento, mas também de quem pode cozinhar. Eu acho que todo mundo pode cozinhar, sim. Sabe? Por isso que eu até coloco no meu site, show raio gourmetizador. Sim, sabe? Sim. Todo mundo pode. Todo mundo tem a mesma capacidade de pegar e de cozinhar. Só basta testar. Sim. Você sabe uma das coisas que eu acho que são mais legais quando a gente fala de que todo mundo pode cozinhar? A gente tem uma abertura cada vez maior. Se você olha para um supermercado hoje em dia, ele te traz toda a comida da família pronta. Claro, embalada, né? Não vamos entrar no mérito da questão, né? Mas tá ali. E eu acho que de alguma forma foi sendo criada uma ideia de que cozinhar é muito difícil ao longo dos anos.
né? De que não que é é para todo mundo, que é trabalhoso, difícil, é caro, ocupa muito tempo. E eu acho que cada vez isso é uma coisa que eu sempre assisti MasterChef desde o primeiro, e porque eu sempre gostei, mas uma das coisas que eu acho que esse tipo de programa, esse tipo de reality traz, e isso ajuda muito, é que faz com que as pessoas comecem a trazer um novo olhar sobre a cozinha, de começar a se interessar desde, assim, de fazer um patê em casa que seja, ou até fazer um assado diferenciado, copiando de repente uma determinada receita que vocês produziram ali durante o programa, e automaticamente você tem uma ação sobre as pessoas de que elas começam a olhar e ver assim, não é tão difícil. É possível para eles ali no programa, mas é possível para mim na minha casa, é possível para que eu traga isso para minha família, e isso vai se tornando uma reação em cadeia, e isso eu acho fantástico. Sim, Você conseguiu sentir isso no programa? Muito. Não só dentro do programa, mas fora do programa. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do Master é justamente trazer essa proximidade, né? E por que o Amadores ele causa tanta aproximação das pessoas? Na minha opinião, é porque as pessoas se identificam com aquelas que estão ali dentro. Sim. Sabe? Falam, poxa, poderia ser eu. Sabe? Eu poderia estar fazendo aquilo. Sim. Porque você sabe que são amadores, não são pessoas com grande treinamento. E eu acho que até mesmo, então, esses programas, a valorização do cozinheiro, isso tem trazido o resgate, eu acho que é aquela volta. Eu estava uma vez numa grande marca que ela produz várias coisas, desde maioneses, a comida pronta, sorvetes e etc. E eles estavam falando, olha, a gente está caindo a venda de produtos prontos e subindo a venda de produtos que são bases para cozinha, como farinha, manteiga e etc. E isso é interessantíssimo, porque a gente começa a ter uma reação em cadeia na sociedade. E quanto mais isso acontece, melhor. Com certeza. Né? Porque você volta a ser responsável pela sua alimentação e a alimentação da sua família. Sim. E isso é muito legal. Inclusive, quando a gente estava falando de você pegar um produto que é sazonal, as pessoas não tinham ideia do que era isso antigamente. Né? Até bem pouco tempo as pessoas não tinham ideia, e hoje elas começam a ficar preocupadas com isso. De quais são os vegetais ou as frutas da época, de priorizar. E afeta muita coisa. Outro dia alguém tava brincando alguma coisa sobre tomate, lembrando de quando o tomate estava muito caro, e eu, do meu jeitinho chatinho, cheguei e falei assim, então, né, gente, mas quando que o tomate estava caro? Não era época de tomate, é pra estar caro mesmo. Então, tipo, assim, que nem agora, o feijão tava caro, mas tinha outras espécies de feijão que não tava barato. Tipo, também é uma oportunidade de você pegar esse outro ingrediente e falar, ok, como que eu posso explorar os outros ingredientes? Até experimentar algo que talvez você nunca tenha comido. E é exatamente aí que a gastronomia evolui. Sim. A gastronomia evolui na hora que você experimenta novos ingredientes, novas formas de preparo, essa sazonalidade, a dificuldade de você achar ingredientes bases, padrões, é onde desenvolve. As gastronomias mais desenvolvidas são onde tem maior dificuldade de se achar ingredientes. É muito engraçado que a gente tem uma visão de requinte, por exemplo, da comida francesa, mas o ratatouille, por exemplo, mostra bem isso. A base da comida francesa é comida campesina, é comida campestre, é rural. Só que daí você vai com inspirações de fora, com técnicas refinadas, você transforma isso numa alta gastronomia. E daí você pega também, agora que está começando a entrar em voga a gastronomia, assim, da Escandinávia, que usa muitas técnicas por falta de alimento devido a um inverno longuíssimo. Sim. Então você tem que aprender a fermentar, tem que aprender a fazer conserva. Sim. Tudo isso era tipo pura necessidade, agora vira técnica gastronômica. Sim. É muito, muito interessante. Vamos lá, próxima. O que você mais gosta de cozinhar, salgados ou doces? Eu falo que eu sou total flex. Porque eu venho muito do doce por causa das trufas, mas eu admito que eu acho que meu pezinho tá mais ali no sal, no salgado. Eu acho que você tem possibilidade de experimentar o doce, ele acaba sendo muito mais técnico, a confeitaria muito mais técnica do que instintiva. E então, ele trabalha muito numa mesma faixa, né?
Olha, a confeitaria ela é muito ampla. Ela é muito, não acho que ela trabalha na mesma faixa, não. Você pode realmente inventar muito. Mas ela é uma questão de química, mas ela é um né? pouquinho mais técnica, assim, tipo de proporções e etc. E como eu não tenho essa formação, acaba sendo um pouquinho difícil. Mas para quem tem a formação em confeitaria, o céu é o limite. Eu tive numa palestra que chama The Pastry Lab, que foi com os 4 melhores confeiteiros do mundo. Impressionante as possibilidades, eram infinitas. Outro dia fui no Petit, que é um restaurante aqui em São Paulo, até o Vitor Dimitrov, que é o chefe, ganhou como chefe revelação na Veja, achei muito bem merecido, assim. Sim. E ele fez outro dia uma sobremesa de ervilha. E eu falei, daí óbvio que eu pedi essa, eu falei, gente, ervilha no doce, e ficou muito interessante. Então acho que realmente dá pra fazer muita coisa, né, além do que a gente tá acostumado. Mas é isso que falam mesmo, né, que pasticceria é química, né, sem calcular açúcar pra gordura, né, então é conta matemática o tempo inteiro. Exato. Quais chefes te inspiram? Olha, eu comecei muito inspirada pelo Claude Tagreau. Eu acho muito lindo como ele pega a técnica francesa e coloca os produtos brasileiros nisso e descomplica a gastronomia. Então, ele para mim é uma grande inspiração. Gosto muito das técnicas da Roberta Sudbrack. Eu acho ela fantástica. Eu acho também que ela pega ali eu acredito que a gastronomia ela vai muito... o mérito de um grande chefe está em transformar não um super ingrediente num grande prato, mas às vezes o ingrediente mais ordinário, no sentido mais simples da palavra, num grande prato. E a Roberta Sudbrack faz isso maestramente, fantástico mesmo. Gosto muito do trabalho da própria Helena Rizzo, eu acho ela fantástica. Ela é fantástica. Deixa eu ver o que mais. Sou apaixonada com o Beto Pimentel, que não é um chefe muito conhecido, que ele está em Salvador, ele tem o único restaurante brasileiro reconhecido pelo Cordon Bleu, e ele tem um quintal incrível de frutas e especiarias, não especiarias, de hortaliças brasileiras, e ele reinventa a gastronomia. É uma pessoa que vale muito a pena conhecer. O problema é deixar alguém de fora, né? Pergunta. Tá complicado. E tem muita gente. Olha, eu acho que cada um inspira de uma forma. O Rueda, por exemplo, por resgatar ali uma brasilidade, uma rusticidade, que eu acho que faz muito parte da minha essência também, sabe? Por isso que eu também tenho buscado muito, por exemplo, trabalhar com a carne de porco. Eu acho que é uma coisa muito legal. Eu acho que, enfim, ela está sendo redimida depois de anos das pessoas fugindo da carne de porco. É a carne mais consumida no mundo. É que a gente ficou com preconceito, não se atualizou, não estudou, para ver que, por exemplo, hoje já não tem problemas de doenças. Não tem porquê. Sabe? Mas aí as por causa pessoas desse ainda tem muito medo. Aí por causa desse medo, você, na hora que vai, quem come carne de porco, passa ela do ponto muito, então ela fica dura, seca, e cria-se um novo preconceito, que é dura, que é seca, que não é boa, que não é suculenta. Então, e fora que, assim, pensando do ponto de vista de sustentabilidade, a carne de porco é que tem menos impacto, se você pensar. Porque normalmente, assim, o pessoal, quando se conscientiza sobre isso e quer, por exemplo, diminuir o consumo de carne animal, normalmente acaba com todos e fica com peixe. Sem saber os que tem a criação de peixe. Então, assim... Eu já ouvi falar, de porco, né? eu já ouvi falar de fazendas que serviam ração pro peixe à base de galinha. Sim. Sabe? E que É surreal. É uma mudança. Imagina você servir galinha pro peixe. E você deixa de comer o frango. Muda um ecossistema inteiro.
Chamando você para conhecer a culinária do Ceará. Nossa, tô indo. Agora, marca aí o voo. Fala o dia, a hora que ela já tá indo. Vou mandar passagem também. Uma outra pergunta que fizeram, se você tem vontade de ter um restaurante próprio. Olha, um restaurante próprio é complicado. Eu te falo do ponto de vista de empresário. Sim, já. Administrar um restaurante. Sim, sim, eu sei que aí é a linha. Administrar um restaurante não seria um problema, porque eu venho um pouco dessa linha de empresário, mas até mesmo por saber disso, eu entendo que a burocracia, que os problemas, que as dificuldades são muito desafiadoras. Então, e hoje em dia, infelizmente, o nosso país não incentiva o empresário. Muito pelo contrário. Ou seja, eu tô com os meus dedinhos queimados. E cozinheiro não queima a mão, mas nesse caso, tô com os meus dedinhos queimados. Então, por enquanto, não acredito que eu vá ir para um restaurante. Acredito que eu vá continuar cozinhando, talvez em eventos, como autônoma, talvez até mesmo na área de buffet, alguma coisa nesse sentido. Mas restaurante, agora, acho que não. Por enquanto, né? Não. Pelo menos por enquanto. Por enquanto não. Por enquanto não. Não falo dessa água eu beberei que... Nunca. Ai, que aparece alguém muito animado querendo investir num restaurante. Eu Seu. consigo. Né? Por que não? Qual o problema? Não é? Outra coisa, como você, uma das pessoas perguntou como que você conheceu tantos ingredientes diferentes, que viu uma diferença da sua forma de cozinhar para as outras pessoas do programa? Eu acho que de experiência, sabe? Eu tenho uma memória muito boa. Tanto que a gente estava brincando no início da transmissão lá, eu lembro exatamente a data. Sim. Então, eu vou guardando aquilo no repertório. Eu acho que até mesmo de pegar e de estudar e 2, experiência. Não foi de nenhum outro lugar. Né? Sabe? Então, e a memória ajuda muito isso. Na hora que eu peguei e fui pra cozinha brasileira, eu me apaixonei por isso. Mas eu sou muito curiosa. Eu acho que um dos meus maiores diferenciais, se eu fosse me definir em uma palavra, seria curiosa. Curiosa. E isso faz toda a diferença. Então, isso me faz pesquisar, buscar mais. Então, para você ter uma ideia, quando eu fiz o teste de VT na Band, eu não sabia o que era tucupi. Me perguntaram o que era tucupi. E aquilo foi um estupim, por exemplo, para pesquisar muito sobre tucupi / cozinha brasileira. Então, foi quando, não sabia. No dia seguinte, eu pegava e já estava lá. Então, tucupi, calda, mandioca brava e etc. E o modo de preparo é através do jambu. O jambu puxa chicória, que puxa o pato, que puxa o modo de preparo, que puxa o tambaqui, que puxa não sei quem, que puxa o cumaru, que puxa a graviola, cupuaçu e etc. E puxa ali o baião de 2 e vai. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então vai dar muito dessa curiosidade. Como é que eu conheço tanta coisa? Porque eu sou curiosa. E porque gosta de ser curiosa, né? Faz questão de ser, isso faz toda a diferença, né? Pra muita coisa. Uma pessoa perguntou hoje qual que é o seu maior desafio na cozinha. O que você diria que é o seu maior desafio na cozinha? Eu acho que o maior desafio ainda continua sendo me aceitar como cozinheira e me aceitar como que não é um sonho, que é a realidade. E que pode ficar não por um curto período de tempo, mas que de estender isso para o resto da vida. Eu acho que esse é o maior desafio. Ou seja, as minhas próprias amarras. E na hora que eu me libertar disso, eu acho que é onde eu vou conseguir realmente fazer isso ser duradouro. Tem muita chatice das pessoas com relação a isso? Ser cozinheira ou ser chefe? Pelo contrário, eu acho que existe uma certa glamorização, mas que não é glamour. Na hora que você tá ali, na hora do vamos ver, não é glamorizado
Nada, nada. Um cozinheiro de restaurante, 6, 7 dias por semana, 8, 10 horas, isso você está trabalhando pouco por dia, ralando em pé, escutando grito, sabe? Isso é muito pesado. Falam que o ambiente da cozinha é um dos mais estressantes, assim, de ambiente de trabalho. E as pessoas não imaginam, né? Acham que é apenas a parte da inspiração e da criatividade. Não, todo mundo começa como cozinheiro, não como chefe. Poucos chegam a chefe. E aí as pessoas têm uma ideia invertida, né? Acho que as pessoas começam como chefe de cozinha. Uma das principais críticas, por exemplo, no dia que eu estava conversando com os professores naquela aula experimental, eles falando que o pessoal entra ali achando que vão sair de lá formados chefes. E não é nada disso. Cozinheiro. Você sai cozinheiro num estágio ganhando R$600 por mês, sabe? Quem tá formando vai ali ganhar R$2.000 por mês. É pouco. Sim. É pouco. Sim, são 2 salários mínimos, né? Quem vai tá ali ganhando no top é 1%, 0,3%. Que faz por onde, né? Que vai atrás, que se especializa. Que tem sorte. Que também tem muita coisa envolvida, né? Eu acho que contrapontos, da mesma forma que os programas de reality de culinária trazem as pessoas mais para a cozinha, também trazem um glamour que as pessoas subentendem que existe um glamour que não é. A realidade não é bem assim, né? Exato. E acho que assim, em toda profissão, claro, todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer ser chefe, mas você tem que gostar de ser cozinheiro, senão não adianta nem investir o avental. É verdade. É pra isso, assim. E eu acho que às vezes as pessoas perdem um pouco dessa noção, né? Do que isso significa. Hoje, quais projetos você está seguindo agora, pós-programa? Olha, eu falo que até mesmo tem sido um desafio para mim não controlar tudo. Eu sou uma pessoa razoavelmente controladora. Eu tento organizar tudo, é por isso que passava aquela ideia de calma. Por dentro estava um vulcão, mas eu estava lá igual uma gestão de projetos. Ok, o que temos que fazer? Temos que fazer isso, porque isso leva um pouquinho mais de tempo. Temos que fazer aquilo. Por isso que a organização é que dava a impressão dessa calma, mas não estava calma, não. Aparências, né? Aparências enganam. Então, essa ideia de não controlar, de não tentar... Eu acredito que o universo que está se abrindo é muito maior do que aquele que eu consigo perceber ainda. Ver, né? Que é aquele que eu consigo ver ainda. Então, eu estou tentando não engessar os planos. Estou tentando fazer uma coisa por dia. Existe um plano ali de talvez ainda continuar na área de conteúdo, mas isso deixa eu rolar um pouquinho mais. Mas é uma ideia, mas enquanto isso... fechando pequenos projetos. Raquel, vem cá pro Ceará. Vamos pro Ceará. Raquel, só não dá passagem. Faz o aniversário da minha mãe para 40 pessoas. Faço o aniversário da minha mãe para 40 pessoas. Não, Raquel, vem cá, vamos dar uma palestra lá na empresa. Vamos lá dar palestra na empresa. E assim vamos indo, sabe? Fazendo um pouquinho de cada vez, fazendo aquilo que eu gosto, conhecendo, explorando, conhecendo mais e fazendo contatos. E eu acho que na hora certa, o projeto certo, que vai ser o de grande continuidade, vai aparecer. Eu vou perceber isso. Ou seja, você está aberta. Estou aberta. Propostas, então vamos lá. Viu? Só desculpa, eu não vou ser dondoca, então não adianta mandar proposta de casamento. Uma pergunta que eu ia te fazer, quantos anos você tem? 33. Eu achei que você fosse mais nova. Também. Ela foi falando todas as experiências, eu falei, mas não tá cabendo não batia tudo isso. Eu também fiquei com essa impressão, que não batia com a idade. Depois eu passo o banho de especiarias brasileiras junto com as indianas. Viu? Tá. Depois vai ter a receita lá no Instagram dela, né? Como fazer para rejuvenescer. Tô tentando ler as perguntas que daqui de trás fica mais difícil. Tem uma luz. Fala de novo, pessoal. Conta pra nós o quê?
que eu não consigo A receita de... Ah, a receita. Você já tinha lido antes de mim. Olha... felicidade. Isso, sem sombra de dúvida, faz toda isso rejuvenesce. Você ser otimista, eu sou otimista com tudo. Eu realmente, de verdade, eu vejo o lado positivo. Lembra do pé na bunda? Pois é. Então, é aquela história de fazer do limão uma limonada, né? Tem duas opções. Eu vou ficar ali chorando, não vou. Chorar ou fazer uma limonada, uma caipirinha, uma saquirinha, tequila, e por aí vai. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Esse que eu tinha anotado. Muita gente parabenizando a Raquel. É impressionante o carisma que a Raquel tem com as pessoas. Obrigada, gente. Assim, é muito legal de ver, né? Eu acho que é claro que é por quem você é, mas acho que mais do que isso é até pelo que você tem representado hoje em dia, né? No sentido de ter essa bandeira da cozinha com alma, de permanecer com esses projetos abertos, né? Eu acho que as pessoas conseguem ver isso e evidenciar. Logo que eu conheci a Raquel, faz mais ou menos, faz pouco tempo, eu não te seguia no Instagram e aí eu fui seguindo as fotos, assim. São milhares de comentários das pessoas dizendo o quanto que amam, do quanto que gostam. Tem uma tietagem, né? Que é muito interessante, assim, de ver o carinho que as pessoas têm. Então, eu acho que mais do que a tua participação no programa, e aí essa é, pelo menos, uma oportunidade, entre no Instagram e uma foto. Escolhe uma foto e entra pra ver os comentários. Chuva de amor. É chuva de amor, gente. É impressionante. É impressionante. Obrigada, isso. gente. E acho que não é à toa. As pessoas conseguem ver isso. É bem legal. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Parabéns. Obrigada. Fico muito feliz e muito agradecida. Transmite, sabe? Sim. Isso cria um ciclo de amor, de carinho e de inspiração, e a coisa sempre dá certo. Não, com certeza. Com certeza. E nada caso, sem sombra de dúvida, não é. Certo? Certo, gente. Vamos encerrando. Você quer falar do Gosto como experiência? Então, a gente estava até falando com elas antes. Quem acompanha o Instagram, as mídias sociais, tudo do São Paulo Saudável, sabe que a gente está semana que vem com um festival maravilhoso, que é o Gosto como Experiência, que traz pela primeira vez na América Latina o Nicola Perulo. O Nicola Perulo é um filósofo PhD e filósofo do alimento. Ele dá aula na Unesig, que é a faculdade fundada pelo Slow Food na Itália. E ele faz um trabalho maravilhoso sobre muito do que a Raquel falou, sobre como o alimento é uma experiência estética. Ele traz as memórias, ele traz o local que você tá, você come o pêssego de tal lugar, em tal momento. Então, tudo isso compõe o alimento e é muito embasado na filosofia estética, que é para as artes visuais, ele traz para a gastronomia. E ele tem um trabalho também maravilhoso com vinhos vivos. Enfim, vão ser uma série de eventos do dia 1º ao dia 8, acho que é o último, ele fica até o dia 10, mas eventos abertos são até o dia 8. Tem desde jantares enormes, cheios de experiências, degustação às cegas e vinhos vivos, até palestras abertas. Vai ter uma palestra na Bienal, que vai ser maravilhoso, junto com a Neca Mena Barreto, Jardim Mena Barreto, que vai se fazer parte da Arca do Gosto do Slow Food. Não, tá incrível. E é isso. Se vocês quiserem, se vocês entrarem tipo em São Paulo Saudável, no nosso site, sãopaulosaudável.com.br, e colocarem no campo de busca Gosto como Experiência, vai estar lá tudo. Mas se não, pode mandar um e-mail para ogosto@saopaulosaudável.com.br, que eu que respondo e conto tudo o que vai acontecer. Mídias sociais, quais são as suas, Raquel? Pra quem ainda não segue. Acho difícil alguém não seguir, mas Instagram Novaes com _Raquel. Facebook Chef Raquel Novaes. E Twitter tá como MC3 _Raquel. Não faltou nenhum e-mail? E-mail para quem quiser entrar em contato. Tá lá no Instagram. Entra no Instagram. Na bio do Insta tá lá. Mas se eu não me engano não, é isso mesmo. rnovaes@gmail.com. É muita coisa, né?
Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram é Tomazini, com S, _ Vanessa. Eu tenho um canal no YouTube onde todos os vídeos do Comida Além do Prato e do Você Tem Fome de Quê estão lá. É só procurar no YouTube como Vanessa Tomazini. E meu Face também, Vanessa Tomazini, certo? Muito, muito, muito obrigada pela sua presença, Raquel. Eu sei da correria que você tá, entre um compromisso e outro. Obrigada por ter conseguido acertar a agenda com a gente hoje. Imagina, obrigada pela oportunidade. Imagina. Obrigada, Letícia. Obrigada. Obrigada mesmo. E obrigada gente, a vocês. obrigada por vocês terem vindo. Um beijo, participado. obrigada por terem participado. Se a gente não conseguiu responder alguma coisa, me desculpem. Mais Tá chuva vendo? de amor. Mais chuva de amor. Carinho aqui nunca falta, gente. Um beijaço para todos vocês. Muito obrigada por vocês terem acompanhado. E depois vai estar lá no canal do YouTube para quem de repente perdeu uma parte, consegue assistir na íntegra, tá bom? Um beijinho. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.